Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nós estamos no novo modelo, agora com slides, para que você possa acompanhar o passo a passo da nossa lição. A lição é de número 9. Os gibeonitas enganam Josué, publicada pela nossa CPAD, voltada para a classe dos jovens. Tem aqui os textos bíblicos, você pode pausar o vídeo e lê-los com toda a facilidade e tempo que lhe for necessário. As notícias a respeito da vitória sobre Jericó e Ai espalharam-se rapidamente por todas as cidades-reinos vizinhas, motivo pelo qual os gibeonitas ficaram bastante preocupados. Sabiam que seriam os próximos a serem atacados pelo exército dos israelitas. O medo fez com que os gibeonitas desenvolvessem um plano ardiloso contra o povo de Deus. Eles se disfarçaram de embaixadores advindos de um país distante e, de modo astuto, convenceram Josué das vantagens de se fazer uma aliança com eles. Josué não consultou ao Senhor antes de fazer uma aliança com os gibeonitas e 3 dias depois descobriu que havia sido enganado, pois os supostos embaixadores eram, na verdade, integrantes de um povo inimigo e vizinho que estava em rota de colisão com o povo de Deus. É interessante que muitas vezes as pessoas são iludidas pela aparência. Josué, aqui neste capítulo 9 do seu livro, ele foi iludido pelos gibeonitas que se disfarçaram de um povo distante de uma terra longínqua que precisavam fazer aliança com o povo de Deus. Eva, Sansão e aquele profeta do capítulo 13 de 1 Reis têm algo em comum. Todos eles foram iludidos pela aparência. Eva caiu pela distorção teológica da serpente, Sansão caiu seduzido no colo de Dalila e o profeta que eu acabo de citar do capítulo 13 de 1 Reis caiu pelo sincretismo religioso do profeta velho. Daí a grande necessidade de conhecermos a cosmovisão judaico-cristã. O que é isso? É a visão de mundo judaico-cristão, que é os princípios basilares dos quais nós aprendemos verdades através da palavra de Deus para que sirva para nós como regra, doutrina e conduta prática de vida do nosso modus vivendi. Porque, meus amados irmãos, jovens, alunos da escola dominical, nós temos um grande índice, que na verdade é até mesmo alarmante, de jovens que se dizem cristãos, que ao adentrarem nas universidades abandonam a fé. Isso mesmo, porque quando eles são confrontados sobre a razão de sua fé, eles optam por se omitir e concordar com toda mentira que milita contra a verdade da palavra de Deus. Então, nos aprofundemos, nos aperfeiçoemos e conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor para não sermos iludidos como Josué pela aparência. Primeiro tópico: os inimigos se unem contra Israel. Número 1. A inveja dos inimigos. O capítulo 9 do livro de Josué tem início com as notícias das vitórias do povo hebreu sobre os habitantes da terra. Diante das vitórias do povo de Deus, os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do grande mar, se uniram para combater os hebreus. Interessante perceber que, de acordo com a história, aqueles povos não eram unidos. Antes, pelo contrário, frequentemente havia guerras entre eles. Por isso, muitas de suas cidades eram verdadeiras fortalezas, como disseram os espias enviados por Moisés 38 anos antes. Mas agora, quando a bênção de Deus prometida aos patriarcas estava para chegar, um levante organizado ameaça a marcha triunfal do povo do Senhor. Na verdade, tal coligação vai se repetir constantemente na trajetória dos israelitas, desde aqueles tempos até os dias odiernos. A Igreja do Senhor igualmente passa pelos mesmos problemas. O inimigo se une para desestabilizar a obra de Deus. É interessante notar que aquele povo
quando percebem que os filhos de Israel estão conquistando a terra prometida, já conquistaram Jericó, conquistaram Ai, atravessaram o Rio Jordão, eles começam a se articular entre si e fazem ali uma aliança, uma coligação para pelejar contra o povo de Deus. E o que é digno de ser destacado é que eles eram inimigos entre si antes do povo de Deus chegar à terra dos cananeus. Olha que interessante, os inimigos se uniram para pelejar contra o povo de Deus. E isso se repete ao decorrer da história bíblica. Quando nós vamos para Neemias, vamos ver Sambalate, Tobias, Gesem, que eram inimigos uns dos outros e se uniram para pelejar contra o povo de Deus. Já no Novo Testamento, vamos ver os fariseus e saduceus junto com os escribas, que pensavam totalmente diferente um dos outros, se unirem para pelejar contra os ensinos de Jesus e criar ali um meio para prender ao mestre, bem como para sentenciá-lo e matá-lo. Hoje, isso continua em plena vigência. Os inimigos se unem, às vezes partidos políticos que não têm nada a ver um com o outro, pregam ideologias distintas, que muitas vezes são até contrárias, eles se unem para poder militar contra a igreja. Por isso, meus queridos, não tenhamos a síndrome dos discípulos que brigavam entre si para saber qual era o maior. Não briguemos entre nós sobre tal assunto de segunda importância. Não, vamos valorizar Cristo, vamos valorizar o reino de Deus, vamos amar uns aos outros e assim estaremos sempre unidos para lutar contra os inimigos que se unem para atacar a igreja do Senhor. Os inimigos são numerosos. Impressiona a descrição da quantidade de povos cananeus a oeste do Jordão, que se uniram contra Israel. Certamente, a quantidade de guerreiros dessa coligação superava facilmente o exército dos hebreus. O levante, além de impedir o avanço dos israelitas, também impediria que as vitórias do povo de Deus fossem um testemunho vivo de que só o Senhor é Deus. Não importa o tamanho do exército reunido na coligação, pois Deus estava ao lado do seu povo. É interessante destacar aqui que tanto no capítulo 9 como no capítulo 7 de Deuteronômio, tem aqui a citação das nações, dos povos que se uniram para lutar contra o povo de Deus. Aqui no capítulo 9 de Josué cita 6 nomes de povos que se uniram para pelejar contra Israel. Já em Deuteronômio 7, nós temos ali 7 povos, que era para o povo de Deus despejá-los da terra de Canaã. Quais são estes povos? 1. Os heteus. 2. Os girgazeus. 3. Os amorreus. 4. Os perezeus. 5. Os cananeus. 6. Os heveus. E 7. Os jebuseus. Cada qual é interessante destacar que o nome desse povo tem também um significado na sua etimologia. Por exemplo, os heteus são aqueles que metem medo, que os inimigos querem pôr medo, para que a gente não lute contra os seus ardis, para que a gente não resista e faça frente contra os seus ataques. Os girgazeus, por exemplo, significa aquele que ocupa um terreno perigoso, ou aqueles que armam armadilhas. Olha como isso é muito familiar para nós. Eles fazem e armam armadilhas. Os dardos inflamados, o laço do passarinheiro, isso é familiar para você? Os amorreus, por exemplo, aquele que mora nas montanhas e ataca de cima. Notem vocês que isso é muito, mas muito familiar mesmo. Talvez você se lembre quando eu cito aqui que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que habita nas regiões celestiais. Eles atacam por cima, são amorreus, os perezeus, aqueles que atacam em bando. Talvez você deva lembrar, estar familiarizado com aquela citação de que quando Jesus, no capítulo 6 de Marcos, pergunta àquele gadareno: qual é o seu nome? Ele disse: nós somos uma legião, porque somos muito.
Então eles atacam em bando. Os cananeus, aqueles habitantes que vêm de baixo, ou seja, os espíritos dos baixos instintos da carne. Talvez seja familiar para você isso, que nós temos uma luta interna que vem de baixo, lá de dentro do nosso âmago, da nossa carne, que milita contra o espírito. Os heveus são os mercadores e negociantes, aqueles que querem pôr preço na nossa chamada, na nossa salvação, sabe? Muitas vezes um preço baixíssimo. E os jebuseus, que quer dizer habitantes do lugar ferido, ou seja, aqueles que ferem interior e exteriormente. Olha como os inimigos são numerosos e bem estratégicos. O mal atua em várias frentes. Os cananeus se ajuntaram para combater Israel de modo ardiloso, mentiroso. No Novo Testamento, a palavra grega corresponde para astúcia e é panorgia, a qual igualmente pode significar artimanha, sagacidade ou sabedoria ilusória ou falsa, e foi usada quando Paulo expressou sua preocupação em que os coríntios fossem enganados pelo inimigo da mesma forma que Eva. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Eva foi iludida, Josué também, e nós, se quisermos vencer o mundo, a carne e o inimigo, precisamos ter vigilância. Olha aí vocês que nós temos que tomar muito cuidado porque o inimigo usa e atua várias frentes. Ele muitas vezes se une para fazer uma coligação e lutar com armas, mas noutras vezes ele faz ali uma infiltração, com uma astúcia, uma sagacidade, com uma ideia falsa, um pouquinho de joio no meio do trigo, e assim eles se infiltram e enganam o povo de Deus. 2. A astúcia dos gibeonitas. Primeiro subtópico, as aparências enganam. Os gibeonitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus. Eles se disfarçaram muito bem, a ponto de enganar um general experiente como Josué. Os ardilosos gibeonitas utilizaram um excelente figurino, uma linguagem humilde, pretensa piedade, a melhor safra dos seus vinhos em odres velhos e remendados, e além do pão mofado, outros itens apetitosos e valorosos da sua gastronomia, pois está escrito: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Versículo 14. O inimigo de nossas almas também utiliza a mesma estratégia dos gibeonitas. Ele mostra sempre o lado bom das coisas. Josué e os príncipes de Israel deixaram de se levar pelas aparências, cometendo um grave equívoco e pagaram um alto preço. Cuidado, as aparências enganam. Nem tudo que é amarelo é ouro, nem tudo que reluz é ouro. Olha, meus queridos, tome muito cuidado, jovens, as aparências enganam. Tem muitas moças e rapazes com cara de anjo, mas coração de demônio. Alguns até dizem: mas ele ou ela, ele é um gatinho, ela é uma gatinha. Mas você sabe qual é a espécie de gato? Porque se for o gato angorá, é um perigo. O gato angorá, ele arranha e esconde a unha. O gato angorá dorme em cima do muro. O gato angorá é um ladrão. O gato angorá muitas vezes vive meses fora de casa. Então cuidado, porque a encenação, como aqui dos gibeonitas, sempre engana, até mesmo os mais experientes. Notem vocês que aqui enganou o próprio Josué, um experientíssimo capitão de guerra. Jesus chegou a dizer certa vez que os falsos profetas enganariam a muito quando virem, e até mesmo os escolhidos. Tomemos cuidado, figurino é convincente, a aparência é humilde, parece que são piedosos, trazem até uns presentes, mas são inimigos. Cuidado, as aparências enganam. 2.
a armadilha é descoberta. 3 dias depois, os israelitas descobriram que os pretensos embaixadores de uma terra longínqua eram, na verdade, inimigos vizinhos. Desolado, o povo reclamou contra os príncipes da congregação. Entretanto, diferentemente dos outros episódios de murmuração no ministério de Moisés, Deus aqui não ficou irado, porque a indignação era justa. O princípio da autoridade e submissão estabelece o respeito incondicional à liderança, desde que essa se conduza no centro da vontade do Senhor. Neste caso, há um texto que sintetiza a causa do problema criado pelos líderes. Não pediram conselho ao Senhor. Olha que interessante, 3 dias depois, a armadilha ali que eles tinham feito foi descoberta. Isso é verdade, porque a mentira, como dizia minha avó, tem perna curta, sabe? A mentira pode ser bem elaborada, mas ela não é a verdade. E todo o embrulho que esconde a mentira, o fator tempo sempre decompõe ele e a verdade vem à tona. Mas o interessante é que o povo, ao descobrir isso, eles murmuraram contra os príncipes de Israel por terem feito aliança, enganados pelos gibeonitas, e também murmuraram contra Josué, o líder da nação. E Deus, diferentemente da época em que agia com Moisés, não se irou contra a congregação. Olha, tem uma citação do capítulo 12 do segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, que diz que quando o povo, aliás, livro de Números, quando o povo murmurou contra Moisés, junto com Miriam e Arão, Deus se irou e mandou fogo e matou o povo por causa da murmuração contra Moisés. Mas nesse caso, Deus não ficou irado contra o povo que murmurava contra Josué. Por que isso? Porque Josué agiu, mesmo sendo líder, precipitadamente e não pediu conselho ao Senhor. Olha, meus amados, tomemos cuidado antes de um acordo, antes de um negócio a ser assinado, antes de começar um relacionamento, antes de começar um trabalho. Peça conselhos ao Senhor, busque ao Senhor, clame ao Senhor e Ele lhe dará a direção necessária. Aqui Deus falou, olha, não vou me irar contra o povo, porque realmente a crítica tem fundamento e eles merecem ser censurados. Que Deus nos guarde de sermos censurados porque agimos precipitadamente. 3. A manutenção da aliança. Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos da convenção de paz. Afinal, é pecado usar o nome do Senhor em vão. Mais tarde, em 2 Samuel, capítulo 21, versículos 1 e 2, vemos que Saul quebrou essa aliança firmada no tempo de Josué, o que trouxe sérios infortúnios a Israel, até que a devida reparação foi feita aos gibeonitas. Infelizmente, nós, quantas vezes nos comprometemos a realizar algo perante o Senhor e simplesmente esquecemos? Ocorre que o Todo-Poderoso não se esquece. Ele aguarda de nós o cumprimento das alianças firmadas. Em nossos dias, por exemplo, a aliança do casamento tem sido frequentemente vilipendiada. Não é, pois, sem causa que Deus disse que odeia o divórcio. Malaquias 2, 13 e 14. Depois que Josué descobre que aqueles gibeonitas não eram um povo de uma terra distante, mas eram inimigos que moravam tão perto do arraial de onde eles estavam, ele não teve como voltar atrás, porque eles já haviam feito um juramento que não fariam mal uns para com os outros. E a nação de Israel, ela é interessante que elas foram forjadas e têm um caráter tão idôneo que eles não voltam atrás nos seus acordos. E principalmente quando o acordo é feito em forma de aliança na presença do Senhor. E aqui eles usaram o nome do Senhor para fazer uma aliança com os gibeonitas. E o temor deles era tamanho que, mesmo sabendo que aquilo era uma ilusão, era um engano,
eles não quebraram a aliança. Nós temos um artigo 144 do Código Civil, inciso 2, que diz que quando as pessoas descobrirem que a propaganda foi falaciosa, teve ali um ardil, um logro, uma mentira, o contrato pode ser quebrado mesmo depois de ter sido ali averbado e reconhecido firma. Porém, a cultura do povo de Israel não abriam brechas para poder quebrar aliança, porque eles faziam isso em nome do Senhor. E eles tinham como um padrão não invocar ou mencionar o nome do Senhor em vão. Hoje, as pessoas não têm mais palavra como nessa época aqui do episódio de Josué capítulo 9. Antigamente, até na nossa geração aqui moderna, um fio de bigode valia um contrato. Hoje, nem mesmo um contrato de casamento, ali uma certidão de casamento tem valor algum. Pessoas dão cheque sem fundo, existe um sem números de picaretas cometendo tantas picaretagens, contatinhos, né? Olha como que as pessoas já começam pensando no mal. Tem namoros que começaram ontem que a pessoa, mesmo com a aliança lá de prata na mãozinha direita, não apagou os contatinhos. E há uma reportagem que eu li recentemente que cada jovem que começa um namoro, ainda por alguns meses, mantém no mínimo 15 contatinhos na agenda. Olha, meus queridos, aprendamos com o povo de Deus. Sim, sim. E não, não. Se eu fiz uma aliança, eu vou mantê-la. Se eu fiz um voto, eu vou mantê-lo, porque o Senhor se agradará disso. Terceiro tópico: uma história de juízo e misericórdia. Número 1. Os gibeonitas são punidos. Quando viu que havia sido enganado, Josué ficou bravo. E naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Tudo porque os príncipes da congregação não consultaram ao Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos em que os espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismo e uma pseudo-espiritualidade. Temos que estar vigilantes, buscando ao Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa toda sorte de trapaça a fim de enganar o povo de Deus. Vejam vocês que os gibeonitas foram punidos, eles seriam dali para frente, muito embora Israel não atacasse eles, não exterminasse eles da terra de Canaã, mas dali para frente eles seriam rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Devemos consultar ao Senhor para não sermos enganados. No nosso meio, nos dias atuais, temos muitos falsos profetas, falsos pastores, falsos irmãos, falsos apóstolos, pouco fermento, mas que leveda toda uma massa. Temos trigo no meio do joio, aonde tem ovelha também tem lobo, por isso tomemos muito cuidado para não tomarmos uma decisão precipitada. 2. Uma significativa mudança. Os príncipes, diante da descoberta do engano, sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação. Mas Josué fez uma significativa alteração e tornou-os escravos do santuário de Deus. Assim, Josué curiosamente os puniu e ao mesmo tempo também os abençoou, pois uma maldição não cai sobre quem não merece. A justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos, como neste caso, os gibeonitas. Eles queriam preservar a própria vida, mas não sabiam como fazer tal coisa de modo correto. Por isso, elaboraram um plano doloso e mentiroso. Mas, com o erro, Deus teve misericórdia deles. É interessante notarmos que Josué
ele está ali sentenciando como se tivesse determinando uma maldição sobre os gibeonitas, que eles seriam rachadores de lenha, que eles seriam tiradores de água para a congregação, como escravos cananeus. Todavia, parece que Josué, usado pelo Senhor, vendo que aquele povo simplesmente fez tudo aquilo, aquele logro, aquele disfarce, aquela encenação, porque eles tinham temor ao Deus de Israel e queriam se manter vivos na presença deste Deus. Ou seja, eles estavam arrependidos de seus pecados. E no livro de Josué, mais uma vez, vemos aqui a misericórdia de Deus para com as nações fora do grupo de Israel. Primeiro, ao salvar Raabe e toda a sua família, Deus mostrou ali a sua graça salvadora. Também, ao rodear Jericó por 7 dias, Deus estava dando permissão e também oportunidade para o povo de Jericó se arrependerem, se entregarem e serem salvos. Mas eles resistiram à graça. E nesta feita, vemos aqui na nossa lição a graça de Deus sendo estendida aos gibeonitas. Aquele povo agora estava recebendo a justiça de Deus sobre suas vidas e sendo beneficiados para servirem no templo, no tabernáculo, na presença de Deus. Ao mesmo tempo que seriam rachadores de lenha e tiradores de água, também estariam sendo abençoados em participar ali do tabernáculo, dos trabalhos no tabernáculo e serem abençoados pela presença de Deus. 3. Bênção no lugar da maldição. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno. Sendo destacados para o serviço perpétuo na casa de Deus, o Senhor os abençoou e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Assim, os gibeonitas se transformaram em uma bênção para Israel. Prova disso é que no tempo de Samuel, a arca do concerto ficou durante décadas na cidade gibeonita de Kiriat Jearim. E no tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão. Posteriormente, eles foram chamados de netineus, ou servos do templo, ou netinins, auxiliando os levitas, e estavam entre os primeiros exilados que voltaram da Babilônia sob a liderança de Zorobabel. Apesar de não serem descendentes de Abraão, puderam ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Aprendemos com tal episódio que a misericórdia divina triunfa no juízo. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Então agora, em vez de serem amaldiçoados, Deus converteu a maldição em bênção. Eles estão destacados para servirem perpetuamente na casa do Senhor e também participaram de um privilégio que era restrito apenas à tribo de Levi. A Arca da Aliança fica por 20 anos na terra deles, em Kiriat Jearim. Dependendo a versão bíblica, ao meio da Revista e Corrigida, fala que eles foram chamados posteriormente de netineus. E ao meio da Revista Atualizada, de netinins, que significa servos do templo. Que coisa maravilhosa! Aquele povo que seria morto e também escorraçados da terra de Canaã, após se arrependerem, se transformaram em servos do templo. Após voltarem do exílio, eles vieram com Zorobabel, depois do período do cativeiro, ajudaram na reconstrução do templo de Jerusalém, dos muros de Jerusalém. Que coisa maravilhosa! Aprendemos hoje, com esta lição, que a misericórdia triunfa no juízo. Talvez você tenha vivido uma vida de um cananeu, daqueles que não servem ao Senhor e praticam todos os atos que desagradam ao seu nome. Ofende a sua santidade, despreza os valores eternos, mas quando você se arrepende, verdadeiramente o Senhor converte a maldição em bênção e te garante bênçãos eternas, bênçãos nesta terra e uma presença que inunda o seu coração de paz. Vamos para a conclusão? Aprendemos com a história dos gibeonitas algumas coisas. A história dos gibeonitas nos ensina importantes lições. Uma delas, e que jamais devemos tomar qualquer atitude sem antes consultar ao Senhor.
A segunda é que precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, pois ele é ardiloso e suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida pelo Senhor, a Nova Jerusalém. Então aprendemos duas coisas importantes aqui que devem ser destacadas. Primeiro, devemos tomar cuidado e consultar ao Senhor antes de tomarmos qualquer decisão. Segundo, precisamos ficar atento às ciladas do inimigo. Ele é ardiloso e suas mentiras podem nos impedir de conquistar a terra prometida, que não é a Canaã desta terra, mas a Nova Jerusalém celestial. Que Deus em Cristo te guarde, que Deus em Cristo te ajude, que Deus em Cristo te abençoe, hoje e sempre. Amém.